A segunda lei da termodinâmica, ela vai tratar de máquinas térmicas. São essas máquinas que realizam o trabalho, tipo o motor do carro, né? O motor do carro tem aqui, ó, um cilindro, né? Um cilindro. Aqui ele tem um pistão dentro desse cilindro. Tem um braço aqui, que é o virabrequim, que gira um eixo e faz a roda girar, etc, etc, né? Então aqui é um processo muito rápido mesmo, né? Entra gás, explode, o cilindro é empurrado para baixo, sai o gás, ele volta, entra gás, vai, volta, vai, volta. O que eu quero salientar daqui, ó, é que uma máquina térmica, ela opera em ciclos, ok? Só tem sentido uma máquina térmica para o homem se ela operar em ciclos. Não adianta ter uma máquina térmica que empurra alguma coisa uma vez e para, não volta mais. Eu sempre quero que ela suba e depois desça. Suba e depois desça. Suba e depois desça. Então ela sempre tem que completar um ciclo, ó. Beleza? Se a gente vai escrevendo o ciclo num gráfico da pressão pelo volume, né? Ela vai sair de um estado A, vai para o estado B, vai para o estado C, vai para o estado D, E, e depois volta. Beleza? Então a gente sempre completa um ciclo numa máquina térmica. Tá? Então, a primeira coisa importante para a gente entender a segunda lei é essa obrigatoriedade aqui, ó, que máquina térmica deve operar em ciclo. E não esquece, ó, operar em ciclo significa sair do estado A e retornar ao estado A. E o estado de um gás, vocês sabem, né? Ele vai ser classificado em função da pressão, da temperatura, do volume e do número de moléculas. Beleza? Então, para operar em ciclos, ó, ele vai ter que ter no início e no final essas mesmas variáveis de estado. Sobre transformação cíclica tem um detalhezinho importante. Galera, eu vou ter aqui, ó, uma transformação cíclica. Estão vendo? Ó? O gás sai de um estado A, vai até o estado B, C, D e retorna a A. Ok? Tá? É fechado, tá? E retorna a A. Então eu tenho uma transformação cíclica. Eu quero saber o seguinte, ó, qual é o trabalho total realizado no ciclo? Tá? Qual é o trabalho total realizado no ciclo? Eu posso fazer esse trabalho da seguinte forma, né? Eu posso calcular o trabalho de cada transformação AB, BC, CD, DA e depois somar, né? Eu vou ter o trabalho total. Então, olha só, vamos calcular primeiro o trabalho de A até B. Tá? Cara, o trabalho de A até B, né, é só uma transformação a pressão constante em que o volume vai de 1 até 8. Tá? Quem não está conseguindo ver os números aqui é 1, aqui é 8. E a pressão é constante em 6. Se a pressão é constante, eu posso usar a fórmula, ou, tanto faz, né? Eu posso calcular a área dessa figura, ó, até lá embaixo. Calcular a área até lá embaixo, que é muito simples, né? Então o trabalho de A até B é simplesmente a área desse retângulo, que vai ser base vezes a altura. A base vai de 1 até 8, né? Se a base vai de 1 até 8, ela vale 7. E a altura é 6, isso dá 42 joules. Ok? Depois, ó, eu quero saber qual é o trabalho de B até C. Só que o trabalho de B até C é muito simples, né? Porque de B até C o volume é constante. A gente já aprendeu, ó, que o trabalho de B até C é 0. Porque só tem trabalho quando o volume aumenta ou quando o volume diminui. Mas quando o gás não cresce nem diminui, não tem trabalho. Depois eu quero trabalho de C até D. Opa, o trabalho de C até D é esse daqui, né? De C até D. Eu posso também calcular a área embaixo dessa reta aqui, ó. Ok? Posso calcular essa área. É um retângulo, ó. A base é 7 e a altura é 2, não é? Só que o volume está diminuindo. Sempre que o volume diminui, lembra, né? O trabalho ganha um sinal negativo. Então vamos botar aqui. Vai ser menos, porque o volume está diminuindo. Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. A base, que é 7, vezes a altura, que é 2. Isso dá menos 14 joules. E por fim, eu vou calcular o trabalho de D até A. Como é que se calcula o trabalho de D até A? Opa, de D até A, de novo, ó, o volume permanece o quê? Constante. Então o trabalho de D até A não precisa me importar, porque ele é 0. Eu quero o trabalho total, a gente vai somar isso tudo aqui, né? E o trabalho total do ciclo vai ser 42 mais 0, menos 14, mais 0. Bom, 42 menos 14, isso daqui dá 28. Ok? Então o trabalho total, 28 joules. Agora olha só, né?
Se eu calculasse a área dessa figurinha aqui, ó, fechada no ciclo, pintada de verde aqui, ó, percebe? O que eu vou pintar de verde é a preta menos a vermelha, tá? Se eu calculasse a área dessa figurinha aqui, ó, essa verde, ó, eu teria aqui um retângulo. Estão vendo isso? Um retângulo, né? A base desse meu retângulo aqui seria 7. Vamos calcular a área desse retângulo aqui, ó. A área fechada no ciclo seria 7. Beleza? E a altura vai de 2 até 6, de 2 até 6 dá 4. Opa, 7 vezes 4, 28. Deu igual, né? Então, transformação cíclica tem um negócio bacana, tá? Eu chamei isso de atenção porque a gente não vai voltar a falar disso. Sempre que eu tiver um ciclo e ele pedir a área, o trabalho total do ciclo, a gente pode achar a área fechada na figura. Zeca, mas como é que eu vou saber o sinal, se vai ser positivo ou negativo? Ó, aqui foi positivo porque o trabalho positivo deu maior do que o negativo, né? Porque a uma pressão maior ele expandiu, então o trabalho é maior, quando está uma maior pressão, né? E a uma pressão menor ele comprimiu. Isso fez com que o ciclo seja horário, tá vendo? Ó? Olha as flechinhas. Um ciclo horário, que é o mais importante, vai me dar um trabalho positivo. Agora, se o ciclo for anti-horário, eu vou ter um trabalho negativo. Esse cara aqui que realiza trabalho positivo é o que a gente quer. Essas aqui são as nossas máquinas térmicas, ela realiza um trabalho positivo, tá? O que seria esse ciclo anti-horário aqui? Isso aqui seria, por exemplo, um refrigerador. Um refrigerador, qual é a função dele, né? A função dele é fazer o contrário do normal. Lembra, o que é normal? O normal é o calor passar do mais quente para o mais frio, não é isso? E o refrigerador faz o calor passar do mais frio, que é dentro está mais frio, né? Para o mais quente, que é fora. Então, o refrigerador ele inverte o processo, né? Só que isso não é natural. Como isso não é natural, né? Para ele inverter esse processo, ele tem que gastar energia elétrica. Então, o trabalho tem que ser realizado sobre o gás. No final dessa aula, eu volto a falar de refrigerador, tá? Mas ciclo horário, então, eu vou ter uma máquina térmica, ciclo anti-horário, um refrigerador. E sempre que pedir o trabalho no ciclo, a gente vai achar a área fechada do ciclo. Cara, o problema de uma máquina térmica operar em ciclos é o seguinte. Dá uma olhada como é que ela funciona aqui, ó. Então, olha só, né? A máquina térmica recebe calor de uma fonte de calor. Essa fonte que cede calor para a máquina térmica a gente vai chamar de fonte, tá? Ela cede calor para o gás. Daí esse gás aqui aumenta a temperatura dele, aumenta a agitação das moléculas, aumenta a pressão e empurra a tampa para cima. Então ele realiza trabalho, que é o que a gente quer. O que pega é o seguinte, né? O que pega, ó, é que quando essa coisinha chegar lá em cima, a gente quer que ela desça. E como a gente quer que ela desça, esse gás que esquentou, né, e que as moléculas estão andando mais rápido, a gente tem que esfriar. Bom, se a gente tem que esfriar, esse gás que tem uma energia interna aumentada, percebe isso? Porque ele ganhou calor, ele aumentou a energia interna dele, eu tenho que diminuir. Eu tenho que voltar ao estado inicial. Então esse gás para o qual eu dei calor, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que retirar calor dele. Então eu vou ter que ter alguma coisa, ó, que retire calor dele, que é representado por essas bombinhas de água aqui no meu esquema. Eles vão fazer o quê? Eles vão retirar calor desse gás para que ele volte ao estado inicial. Essas minhas bombinhas de água aqui, ó, vão representar a minha máquina térmica, que a gente vai chamar de fonte fria. O que ela vai fazer? Ela vai retirar calor do gás, ó, vai retirar calor do gás, tá? Esse calor vai para a fonte fria, para que ele volte à temperatura inicial. Então olha só, tem um esqueminha que funciona assim, né? A minha máquina térmica tem uma fonte quente que cede calor para o gás, eu vou chamar de QQ. Daí esse gás realiza trabalho, certo? Só que depois, para voltar ao estado inicial, essa energia interna dele que aumentou tem que diminuir, então ele tem que ceder calor para a fonte fria. Isso inviabiliza, ó, que todo esse calor aqui vire trabalho. Concorda? Porque, ó, se é necessário que o gás esquente para que ele empurre essa tampa, é necessário que ele aumente a energia interna dele para que ele realize trabalho. Certo? Mas quando ele chegar lá em cima, ele está mais quente, quer dizer, parte desse calor aqui, ó, foi usado para aumentar a temperatura. Ele não foi totalmente usado para realizar trabalho. E depois, quando eu quiser diminuir a temperatura, ó, ele vai ter que fazer o quê? Ceder calor para uma fonte fria. Isso faz com que eu tenha a seguinte relação, né? O calor que uma máquina térmica recebe da fonte quente
vai ser usado para realizar trabalho, mais o que ela manda para a fonte fria. Estão vendo? Se eu comparar com aquela minha fórmula antiga, ó, esse cara entrou no lugar do ΔU. É exatamente isso. Ó. Aquela energia interna que aumenta quando recebe calor da fonte quente, ao final do ciclo tem que diminuir. Ele tem que mandar esse excesso de energia interna para uma fonte fria. Então, sempre que eu tiver um ciclo, né, claro, né, o gás vai voltar à temperatura inicial, sempre que eu tiver um ciclo, o ΔU ele é zero. Ó, cuidado, tem pegadinha no vestibular sobre isso. Ele fala assim, ó, durante um ciclo a energia interna não muda. Errado, muda, a temperatura aumenta, depois diminui. Ao final do ciclo é que ela volta ao valor inicial. Então no ciclo, vou até botar aqui, ó, completo, não precisa, porque se é um ciclo é completo, né? Mas tudo bem. Num ciclo completo, o ΔU é zero. Cara, isso faz com que eu tenha o seguinte, ó. Como é que se calcula o rendimento de uma máquina térmica? Bom, eu quero que uma máquina térmica, né, tipo motor de carro, queime gasolina e use essa gasolina para realizar o quê? Trabalho. É ou não é? Eu quero que todo o calor que ela recebe, que a máquina térmica recebe do combustível, seja usado para realizar trabalho. Se ela fizesse isso, ela teria rendimento de 100%. Mas é impossível, porque esse gás tem que esquentar. E se ele esquentar, ele vai perder um pouco da energia para uma fonte fria. Mas não quero isso aqui, ó. É energia jogada fora, né? Eu quero que tudo vire trabalho. Mas eu já vi pelo próprio sistema de funcionamento que não dá, né? Então o rendimento de uma máquina térmica, né, que a gente vai representar pela letra Mi, que é uma letra grega, pode ser calculado assim, ó, trabalho dividido pelo quanto de calor a máquina recebe da fonte quente. Estão vendo? Por exemplo, ó, recebeu 1000 e realizou 500. 500 dividido por 1000 é 0,5. Isso, então o rendimento dessa máquina é 50%. Esse rendimento vai ser decimal, tá? Se eu quiser o rendimento percentual, nessa fórmula aqui, ó, sempre tem que usar o decimal, eu vou multiplicar esse rendimento por 100%. Tá ok? Então, caso a questão te dê um rendimento percentual, tu tem que dividir por 100% para poder jogar aqui, né? Eu poderia expressar essa fórmula da seguinte maneira, ó. Como o trabalho é QQ menos QF, né? Quer dizer, o que sobra é o que vira trabalho, o rendimento pode ser calculado assim, ó. Opa! 1, né? Já deduzindo, tá? Não vou deduzir essa equação. 1 menos QF sobre QQ. Né? Dá de entender isso aqui, ó. Essa aqui é a parte que é rejeitada, jogada fora, né? Isso daqui é 100%. 1 é 100%. Então, se for rejeitado 20%, é porque o rendimento é de 80%. Cara, o funcionamento de uma máquina térmica está dizendo o seguinte, né? O rendimento de qualquer máquina térmica tem que ser sempre menor do que 100%. A segunda lei da termodinâmica, ela me garante que o rendimento de uma máquina térmica nunca pode ser igual a 100%. Nenhuma máquina térmica pode ter rendimento igual a 100%. Todas as máquinas térmicas terão rendimento menor do que 100%. Isso porque, né, essa energia que vem para cá não pode voltar para cá. Concorda? Porque se ela pudesse voltar para cá, eu podia usar ela de novo. Mas a gente sabe que não rola isso, né? O calor não passa espontaneamente do frio para o quente, ele passa espontaneamente do quente para o frio. Galera, o enunciado de Clausius para a segunda lei da termodinâmica é o seguinte, tá? O calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser forçado por um agente externo, como é o caso do refrigerador. O fato disso não acontecer me garante que o rendimento nunca pode ser igual, sempre tem que ser menor do que 100%. Tudo bem? Certo? A gente não consegue reverter essa energia jogada fora, de novo em calor para a fonte quente, para realizar trabalho novamente. Tá? Essa é uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Uma segunda forma é falar só isso, que nenhuma máquina térmica pode ter rendimento de 100%. E uma terceira forma é falar que sempre que se realiza trabalho num processo não reversível, parte da energia é degradada. Isso é complicadinho de explicar, né? Isso vai estar relacionado com um conceito chamado de entropia. Qualquer sistema que seja não reversível temporalmente, que a gente não possa reverter ele, tá? Ele vai me dar um aumento de entropia. A entropia está associada, tem muito conceito aqui embutido, mas uma forma de entender, ela está associada ao grau de desordem do sistema. E a segunda lei me garante que o total de entropia de um sistema isolado, ele
aumenta com o passar do tempo, até chegar a um valor máximo. Essa é uma grandeza nova chamada entropia, e o princípio vai dizer que ela sempre aumenta. A entropia pode estar associada com um grau de desordem de um sistema. Eu não vou ficar muito tempo aqui, tá? Então, o que ela está dizendo é o seguinte: naturalmente, todo sistema tende a ficar cada vez mais desorganizado. O que significa ser mais desorganizado? Que eu passo de um estado de combinação em que eu tenho poucas possibilidades para um estado de combinação em que eu tenho muitas possibilidades. Por exemplo, imagina que vocês peguem um livro, tá? Em ordem, todas as páginas, joga ele para cima e depois cata todas as folhas do chão e junta de novo. Essas folhas que você catou provavelmente vão estar em ordem ou misturadas? Misturadas, né? Porque existem muito mais possibilidades para elas misturadas do que para elas em ordem. Em ordem só tem uma possibilidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para elas misturadas pode ser a 1, depois a 20, depois a 13, ou a 20, depois a 12, depois a 15. Eu tenho várias possibilidades dela misturada, né? Tanto é que se ela estiver misturada, eu vou falar assim, ela está o quê? Misturada. Então, o normal é que eu passe de um estado com poucas possibilidades para um estado com muitas possibilidades. Ok? Essa é a tendência natural, certo? Pode acontecer de jogá-la para cima e as folhas voltarem a se organizar depois de algumas tentativas? Até pode, mas a probabilidade é muito pequena. Talvez demore a idade do universo inteiro, dependendo do tamanho do livro, para te voltar a ter aquelas folhas totalmente organizadas de novo. A tendência natural é que o sistema sempre fique cada vez mais desorganizado. Por exemplo, da primeira vez que você joga, a página da página 1 até a página 10 continuou organizado, desorganizou ali um meio. Da segunda vez só ficou organizado da página 1 até a página 5. Da terceira vez já está tudo misturado. A desordem vai ficando cada vez maior, ok? E a tendência natural de um sistema é que isso ocorra até que eu chegue no estado de desordem máxima, tá? Em sistemas em que as transformações são irreversíveis, a entropia sempre aumenta. O que é um sistema irreversível? O sistema irreversível é aquele que eu não consigo voltar ao estado inicial. Por exemplo, ó, né? Imagina que eu tenho aqui um trampolim, né? E aqui eu tenho um aro. Esse cara aqui em cima, ele tem energia potencial, né? À medida que ele cai, a gente sabe que ele perde energia potencial e ganha energia cinética. Aqui, devido aos atritos, ele para. E atrito a gente sabe muito bem que gera o quê? Calor. Então eu tenho energia potencial virando cinética, virando calor. Se o cara estiver dentro da piscina, eu esquentar a piscina e receber calor, ele volta? A gente sabe que não, né? Isso aqui é um processo irreversível. Então a entropia desse sistema está aumentando, ok? Então, a segunda lei da termodinâmica, né, ela me diz o seguinte, que a entropia de um sistema sempre aumenta. Sempre que a gente realiza trabalho em uma máquina térmica não reversível, que são as máquinas que existem, né, parte da energia é sempre degradada. A gente não tem como voltar a utilizar ela para realizar trabalho. Eu sei que esse conceito aqui é um conceito complexo, é um conceito difícil, tá? E normalmente não é o que se pergunta. Normalmente a segunda lei vai estar associada a isso daqui, ó, que o rendimento nunca pode ser menor do que 100%. Claro, sobre a segunda lei, a gente tem esses exemplos aqui, né? Dada uma transformação cíclica, né? Beleza? Representada pelo gráfico ao lado, considere que a cada ciclo o gás recebe 100 joules de calor da fonte quente. Então o gás recebe, né, da fonte quente 100 joules de calor. Ok? Determinar o trabalho realizado no ciclo. A gente já sabe calcular o trabalho, né? Sempre que tiver a transformação cíclica, percebe esse ciclo é horário, né? As flechinhas não estão boas, eu vou aumentar elas. Esse ciclo é horário, o trabalho é positivo. O trabalho vai ser simplesmente a área do ciclo, tá? Então o trabalho vai ser só a área desse triângulo aqui. Quanto que vai ser o trabalho? Bom, isso aqui é um triângulo de cabeça para baixo, tá vendo? Vai ser base vezes altura sobre 2. Essa base aqui, ó, vai de 1 até 8, então ela vale 7. A altura daqui até aqui, né, de 6 até 2, ela vale 4 sobre 2, tá? Aqui dá de cortar, dá 2, aqui dá 1, né? 7 vezes 2, esse meu trabalho aqui é de 14 joules, ok? O calor cedido à fonte fria por ciclo. Bom, se o gás recebeu, isso aqui é a letra A, já morreu, ó. Aqui é a letra B. Se o gás recebeu 100 joules de calor e só realizou 14 de trabalho, obviamente ele desperdiçou quanto?
86, né? Não tem erro. Recebe 100 de calor, né? Realiza 14 de trabalho. É só pegar esse 14 que está somando e passar diminuindo. Então o que vai para a fonte fria são 86 joules. E o rendimento dessa máquina, que é péssima, né? Deve ser um carro isso daí. Um carro não, porque o ciclo não realiza tão pouco trabalho, né? Mas o rendimento deve ser péssimo. O rendimento dessa máquina eu posso calcular assim, ó, como sendo o trabalho com quanto de calor que é recebido pela fonte quente. Ó, dos 100, ela só aproveita 14, né? Então dá de fazer de cabeça, porque é 100 esse cara, né? Então esse rendimento aqui, ó, é de 14%, né? Se eu multiplicar por 100, o rendimento percentual é de 14%. Ok? Simples, né? Nunca pode dar 100%.